Olá, começa agora o ACS na TV, versão Movimento ODS. Hoje nós estamos recebendo o Pedro Henrique, professor da Unesp de São Vicente. Pedro, muito obrigada por aceitar esse convite. Hoje nós estamos num momento muito delicado do planeta e como nós acompanhamos também o seu trabalho, achamos muito importante trazer o lado social das emergências climáticas. Então, por favor, fica à vontade aqui nesse bate-papo nosso. Essa aguinha não está numa caneca de plástico, essa caneca é de fibra de arroz, é um pouco da nossa colaboração em minimizar os resíduos plásticos. Então, fica à vontade para contar um pouquinho quem é o Pedro, de onde veio esse sociólogo que está cuidando da parte das emergências climáticas para a Baixada Santista. Legal, obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, Andréia. Prazer estar aqui na TV ACS para contar um pouco da minha trajetória, dos projetos e a importância da gente engajar o maior número possível de saberes, de campos disciplinares, não só as ciências exatas, bioquímicas, tecnológicas, mas também as ciências humanas e sociais, ou sociais aplicadas também, que é um campo que eu trabalho. Então, fico muito feliz de estar aqui e contar para você, André, que o campo de estudo sobre as mudanças climáticas sempre foi um campo muito dominado pelos estudiosos da química, da física, das ciências da engenharia, e mais ou menos de 2015 para cá isso tem mudado um pouco, a gente vê isso em vários fóruns, sejam fóruns de encontros, seja estudos e painéis como o painel do IPCC, outros painéis intergovernamentais, a necessidade de falar, bom, a gente tem um problema, mas como é que a gente faz esse problema ser enxergado pela população que está sofrendo esse problema? E quem vai realizar as ações, Quem vai realizar é quem está sentindo. Então, às vezes, ficava muito uma pesquisa e resultados e diagnósticos muito distantes do que estava acontecendo no dia a dia da pessoa, e um pouco do papel ou da chamada para os cientistas sociais, as ciências humanas também entrarem nesse debate, veio a partir de 2015, mais ou menos, teve uma chamada mesmo do próprio painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, pedindo contribuição das ciências sociais e humanas, seja na divulgação, ou seja, como transformar aquelas pesquisas altamente difíceis de serem digeridas pelo público de casa, pela população no seu dia a dia, seja como transformar aquele conhecimento em suporte à política pública. Então, Sim. Dois caminhos aí importantes para a gente conversar. Então, as ciências sociais e humanas, elas, de um lado, reconhecem que os impactos estão acontecendo já e atingem as populações mais vulnerabilizadas no território. Então, quem sofre quando tem uma chuvarada bem forte e pega o transporte público inundado, ou a rua inundada, ou a casa desliza, tem deslizamento. Sim, o esgoto volta para dentro de casa. Ou cai energia elétrica, ou, enfim, é esse impactado. Todo mundo é impactado hoje em dia, mas uns são mais do que outros. E essa dimensão humana e social veio para mostrar isso. E tentar aproximar, falar, olha, isso que você está vivendo na sua casa tem a ver com mudança do clima, porque antigamente era só aquela imagem do urso polar, quando a gente falava de mudança climática, pelo menos quando eu era mais novo, Sim. era só o urso polar lá longe, A gente nunca ligava o que acontece aqui, no morro aqui em Santos, no morro aqui do litoral norte, ou numa rua na Baixada, com as mudanças climáticas. Então, estudar as dimensões humanas e sociais ajuda a gente a aproximar o tema com a população. Perfeito. Isso é um gancho. E esse gancho, ele serve para a gente, pelo menos do meu ponto de vista, para a gente tentar empurrar um outro gancho fundamental, que é trazer o poder público, E aí o poder público no seu mais diverso capilaridades, envolvendo o capital empresarial, os parceiros, toda a comunidade científica, ou seja, como é que ele consegue articular tudo para propor políticas públicas de fato
né, transformadoras, né, para a nossa sociedade frente a essas emergências que a gente está vivendo. Então, como é que a gente vai convencer um prefeito, uma prefeita, né, um governador, uma vereadora, que esse tema é importante, se esse tema está parecendo que é lá distante? A gente que não tem é uma mostrar, necessidade da população, né? A gente tem que mostrar, não, que é uma necessidade, que o fato de todo ano a gente estar tendo ressaca no mar, tendo que refazer a orla da praia, gastando dinheiro, né, o tempo inteiro, quase que enxugando gelo ali. Como é que a gente pode pensar, né, uma obra que seja mais resiliente, mais resistente aos impactos que a gente sabe que estão vindo cada vez mais fortes? Então, esses dois laços que eu acho muito, que são principais, assim, do ponto de vista da contribuição das ciências humanas e sociais nesse debate, né? Isso é um pouco o que eu tenho tentado fazer com o meu trabalho. Nossa, né? Que incrível e necessário, Pedro, porque são as pessoas que circulam, são as pessoas que vivem. Você sabe que eu vou aproveitar até o final do nosso primeiro bloco para contar uma questão até pessoal. Eu sou bióloga e sempre fui a louca dos bichos, de salvar o planeta, de não cortar árvore, aquela coisa desde muito criança. E eu saí da coisa de estudar muito botânica, zoologia e fui para a gestão ambiental por conta disso. Eu tive um estalo durante uma extensão que eu fiz em quelônios. Eu fiz um curso especializado em quelônios, né, tartarugas. E no meio do curso eu olhei e falei assim, eu não vou salvar a tartaruga desse jeito. Sabendo o que o nervo do músculo puxa é extremamente importante, mas eu quero falar com gente. E eu não sabia qual que era essa vertente, ainda muito jovem, eu não sabia qual que era essa área dentro da ciência que eu conseguiria lidar com pessoas e transformá-las para lidar melhor com o ambiente. E aí eu descobri a gestão ambiental. Legal. ISO 14001, né? Aquela questão mais voltada a empresas, a organizacional e corporativo, mas foi um despertar e realmente é o que muda, né? A mudança de hábito das pessoas. E quanto mais a gente aproximar o debate com isso, né, com o dia a dia do trabalho, com o dia a dia do cotidiano, responsável, se né? for responsável, botar a pessoa dentro desse debate, ela entender que ela faz parte disso, ela é causa e efeito e solução, né, ao mesmo tempo, a gente tem chance de ter mais vitória do que a gente está tendo hoje. Com Porque certeza. hoje o desafio é muito grande, a gente está falando de emergência, né, então a gente precisa o máximo possível de todo mundo junto enfrentando esse problema. E além de ter espaço para todo mundo, esse espaço de todo mundo estar é necessário. Porque o cientista laboratorial, aquele que vai fazer análise sofisticada, ele precisa estar lá trabalhando, mas alguém tem que estar aqui repetindo isso, você nas suas salas de aulas para os seus alunos, né, inúmeros alunos, nós aqui tendo a oportunidade de ter um horário em canal aberto para poder levar essa informação à sociedade. Para nós, né, a associação comercial é um valor. Então, mais uma vez, agradecendo sua presença. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos, porque o Pedro vai nos contar quais projetos estão em grande atividade na Baixada Santista e aprofundar um pouco mais desse lado social relacionado às emergências climáticas. Nós voltamos já. Voltamos agora para o nosso bate-papo com o Pedro. Pedro, muito bem explanado a necessidade de que o humano, né, esteja engajado em todas as mudanças do mundo, né? Tanto culturais, como é um grande trabalho né, do sociólogo, quanto as questões climáticas que enfrentamos agora. Quais são os projetos que estão em andamento, que você possa citar, para que a gente possa reforçar, né, todo esse trabalho que vem sendo feito, as pessoas conheçam e entendam o seu papel dentro dele. Legal. Agradeço a oportunidade de novo, né, de estar aqui e poder falar um pouco do trabalho, que às vezes a gente fica lá na universidade, né, cercado no nosso laboratório, né, e essa troca é fundamental, as pessoas entenderem o que a gente está fazendo, reconhecerem o nosso trabalho também é super bacana. Então, hoje eu tenho 2 projetos principais aqui na Baixada, né, primeiro, relacionado a gente pensar os abrigos climáticos, né, para as cidades do litoral,
né, que é uma experiência... Vamos lá, o que são os abrigos então, climáticos? O que são os abrigos climáticos, né? São infraestruturas já existentes que a gente pode adaptar elas para o momento de emergência. Ok. Isso é uma coisa. E ao longo do ano, enquanto a gente não está tendo um momento de emergência, ela sirva de centro cívico, cidadão, onde você possa ter palestra, onde a população possa pegar um flyer, um informativo, né? Levar a educação para lá. Então, no momento... o que a gente reparou, né, André? É que a gente, no momento de crise, no momento de um deslizamento, né, de terra, no momento de uma inundação, as pessoas correm para escolas, para ambientes seguros dela já, né? Isso aconteceu em Porto Alegre, nas enchentes, aconteceu aqui no Litoral Norte, né, em São Sebastião, na Vila do Saí, isso acontece aqui em Santos também, né? Isso é normal, é o que a gente tem registrado. Então, por que não preparar essas infraestruturas para serem já abrigos reais, para que a gente evite problemas, né, quando eles precisem ser, de fato, adaptados para abrigos. Então, a gente tem estudado aqui junto com 2 escolas aqui da rede municipal, em tipologias diferentes. Então, uma bem no centro do Gonzaga, ali no Campo Grande, né, perto ali do Açaí, que é Edmeia Ludovigo, né, a escola. E a outra na área de Morro, que é a José Genésio, que é no Morro do José Menino. Então, uma em área de Morro e uma no bairro da cidade, né? Uhum. E a gente percebeu muitas questões interessantes para a gente pensar esse lado humano. Enquanto as crianças e a comunidade escolar, né? E isso é bacana de trabalhar com a escola, porque você não trabalha só com o aluno, você trabalha com toda a comunidade, né? Desde o tutor, desde o pai, a mãe ou a avó que levam para a escola, o professor, a merendeira, o inspetor, né? Toda uma comunidade que está no entorno. As preocupações no José Genésio, obviamente, são diferentes, né, ali no Campo Grande, né? Uma muito ligada à questão do deslizamento, né, ou problemas e questões relacionadas à chuva forte, né, e à perda de energia com essa chuva e tudo mais. E na escola do Campo Grande, uma questão muito séria relacionada a calor, né? E ali a gente depois cruzou um mapa que a gente tem, e isso é legal de cruzar, né, o saber, né, que vem das crianças com um mapa que vem no saber enfim, de modelagem, de satélite e tudo mais, que ali é uma das áreas mais quentes da cidade. Sim. Ali é a área do estacionamento do Açaí, que todo mundo conhece, né? Então, as crianças perceberam isso e ensinaram isso para a gente. Então, por que ali não ser um abrigo, por exemplo, ou a área próxima ali não ser um abrigo, né? Tem até um projeto da prefeitura plantando árvores ali no local, né? Quem sabe expandir isso para a gente conseguir ter ali, de fato, uma área mais uma mini floresta urbana. Exatamente, para você ter um lugar que a pessoa possa, no momento de emergência de um calor extremo, né, poder se abrigar, né? Então, o abrigo é um pouco isso, oferecer água potável, coisas mínimas, né, que poderiam ser, né, mas que salvam vidas, né? No momento de uma pessoa que tem uma comorbidade ou uma combinação de uma temperatura muito alta com umidade muito alta, a gente pode ter um problema de saúde muito sério. Então, é importante a pessoa se hidratar, às vezes sentar, relaxar um pouquinho, depois seguir a vida dela, né? Então, esse projeto foi muito bacana, está terminando agora esse ano e tem dado resultados bem interessantes. A gente tem conversado com a prefeitura, né, para isso tentar expandir isso, para isso virar uma política pública, tomara que dê certo, porque a cidade de Santos tem a ganhar. É uma experiência que em diversos países a gente já vê acontecer. Então, na Espanha, para vocês terem uma ideia, né, Barcelona tem mais de 500 abrigos já numa rede. E aí, a primeira pergunta que sempre me falaram, mas Pedro, a gente não tem dinheiro para tapar buraco, a gente vai construir abrigo, parece uma coisa de ficção científica, né? E não é. Como é que é em Barcelona? São museus, são escolas. Que já estão em uso, né? Público e privado. A prefeitura ela apenas cria, né, um programa. Um ponto de apoio. Um ponto, né? E você se conecta, né, dando diretrizes mínimas. Então, a sociedade civil, né, o comerciário, enfim, o capital privado, todo mundo pode participar. Perfeito. Uma universidade como a Unisanta, outras universidades, né, podem ser um abrigo, por exemplo. Lá em Barcelona e funciona muito bem. Olha, que legal. Né? Então, precisa a gente organizar isso para oferecer isso da melhor maneira possível à população de Santos e da Baixada como um todo, né? Esse é um projeto. O outro está começando agora, em janeiro de 2026, vai até o final do ano. São planos comunitários de risco e adaptação às mudanças climáticas. Okay. Ele é um programa que tem recurso do governo federal e ele vai direto
para a gente trabalhar os bairros, porque a gente trabalha muito a política pública em nível ou municipal ou estadual, e essa é uma tentativa de a gente trabalhar com as comunidades no bairro. Então, comunidades que são extremamente vulnerabilizadas. Então, uma é a comunidade de São Manuel, em Santos, né, que tem uma área, uma parte do bairro que é de palafita, né, e a mesma condição, ou com uma condição semelhante, no México 70, em São Vicente, que também tem uma área de palafita lá. Aí você fala, nossa, mas o que esses territórios têm a ver com a discussão de clima? A gente volta à história do lado humano e social da mudança climática. Ora, quando você tem uma chuva, né, de mais de 100 milímetros, né, num dia, é muito diferente você estar numa casa de palafita e você estar numa infraestrutura de alvenaria, né? O dia depois da manhã dessas pessoas é muito diferente, né, nesses territórios. Então, é entender, né, o que essa comunidade precisa e pensar soluções plausíveis, porque também, de novo, não adianta a gente pensar em soluções de outro mundo, porque a gente não vai conseguir realizar, porque elas não foram realizadas até hoje. Então, o que é plausível? Às vezes, uma ideia, uma coisa conjunta, né, a gente juntando parceiros, né, então, os planos eles são abertos a parceiros, né? Então a gente tem vários parceiros, inclusive o NPH da Unisanta, né? O IAB aqui do Polo também, do Polo do Litoral. Então, diversas outras redes que a gente vai formando para poder junto fazer mais. Então, nesses espaços, como é que a gente consegue adaptar? Porque essas populações vão sofrer, já estão sofrendo muito dos efeitos. E mais do que isso, André, eles mostram para a gente que os riscos vão além do que a gente está imaginando. Por exemplo, nessas comunidades, né, que eu citei, o México 70 e o São Manuel, tem um risco muito grande de incêndio. E quando a gente fala de mudança climática, a gente não faz esse link, né? Mas a condição de vulnerabilidade que eles estão nesses territórios, né, e o tipo de moradia que eles vivem, e o tipo de como é feitas as instalações, gera um potencial ali de perigo de incêndio muito grave. Né? Esse ano já teve 3 ou 4, né, ali na região da Vila Gilda, por exemplo. Então, como é que a gente pensar o que são riscos a partir também do entendimento do que o território dá para a gente? Né? Então, não só a gente no alto do nosso saber, dentro da universidade, mas tentando entender com eles essa construção. Então, ouvir de quem vive. E aí pensar um treinamento de incêndio, né, compra de extintor, coisas plausíveis, né, para a gente pensar a instalação de um hidrante, pensar o que é possível fazer. Ter um time de brigadistas comunitário, exatamente. A Defesa Civil já tem um trabalho lá, tem um NUPDEC, mas como é que a gente consegue fazer isso ser... Deixar mais seguro, mais seguro frente à emergência que a gente está vivendo. Muito bom, muito bom. Muito legal de saber que tudo isso está sendo feito. Nós terminamos o segundo bloco, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com... Não dá para encerrar esse assunto, porque esse assunto ainda vão muitos anos, mas a gente fecha aqui o raciocínio em relação às ações que estão sendo realizadas na Baixada Santista. Voltamos para o último bloco desta conversa inspiradora e, olha, dá até um fundo de esperança boa essa conversa. E como eu disse no último bloco, ela não acaba aqui. É isso que nós queremos, Pedro, é levar a luz da ciência de forma prática. Né? Para não ficar, como nós brincamos muito dentro da CS, só nos convertidos. Só nos encontros que nós sempre nos encontramos por sermos profissionais não da mesma formação, mas voltados para a mesma área de atuação. A gente extrapole, né, os muros. E aí eu queria te fazer uma pergunta dentro de tudo isso muito bem feito que vocês vêm fazendo com ciência, com ação, com campo. Porque é no campo que as coisas acontecem. A gente prototipa alguma coisa e vai para o campo e não, às vezes não é aquilo, né, que vai à frente. O que você sente da população? O que você sente como sociólogo e quem está à frente de projetos tão importantes? O que você sente das pessoas em relação ao quanto elas realmente entendem e querem fazer parte ou se recusam a fazer parte do problema? E aí fica aquela coisa, o problema é da prefeitura, o problema é da universidade, o problema, né, e não internaliza. Como que você vê e como que esses projetos têm
ferramentas para a gente driblar a reação humana? Não, ótimo tema, né, para a gente conversar, porque é um desafio, né? Eu vejo que trazer a população é um desafio, porque o tema, a princípio, parece muito distante. Então, o nosso desafio é mostrar, não, essa chuva, onde você mora, o lixo, tudo isso é muito próximo ao que você está vivendo. Por que você vai na praia e a bandeira está vermelha e está poluída, ou não está, ou você vai numa outra praia que a bandeira é azul, né? Assim, porque isso tudo, gente, está muito mais próximo do que vocês imaginam, porque a água que você está bebendo, né, ela sai da torneira, né, e está mais limpa ou menos limpa, tudo isso tem que aproximar da população, né? Não é um trabalho fácil, primeiro início de conversa, é um trabalho muito desgastante, muito difícil, porque a gente vem de um histórico, né, de um mito de abundância, né? Ou seja, aqui a gente pode usar água como quiser, a gente pode lavar a calçada e o carro e que vai ter água sempre, e não é assim, né? E a gente tem árvore e para sempre, e nada é para sempre, né? Se a gente não cuidar. Então a gente tem que plantar, semear para depois colher, né? E um processo é esse. Então é um processo que a gente vê fundamental, por isso que pensar hoje os projetos científicos que a gente tem, que tem um elo com a divulgação científica, ou seja, com a comunicação, é fundamental, né? Ou seja, a gente publica um paper, mas como é que a gente consegue comunicar isso no Instagram, sabe? Como é que, né, por exemplo, teve um paper recente que deu para medir o sucesso muito rápido, super científico, numa revista super científica, falando que, em linguagem científica, mas que queria dizer o quê, no final das contas? Que a cidade, o rio entre Santos e São Vicente, é o segundo rio mais poluído por microplástico do mundo. Isso estava numa revista, num periódico internacional de alto impacto. Mas, rapidamente, foi traduzido isso para uma linguagem que todo mundo entende. Fala, nossa, e todo mundo fica, caramba, o mundo é grande, né? E a gente tem o segundo rio. Isso despertou, lembro que saiu no jornal, saiu deu o jornal local, deu a mídia local, deu mídia nacional, ou seja, isso é um exemplo de como a gente tem que pegar esses nossos produtos e transformar também em produtos de grande circulação. Ou seja, se é o TikTok, né, se é o Instagram, se é, enfim, é óbvio que nem todo cientista tem a obrigação de saber fazer isso. Mas desenrolar nisso. Chama parceiro, né? Busca parceria com quem sabe, né? E faz essas conexões em rede. Eu acho que é isso. Eu acho que isso eu vejo isso na academia, mas vejo também, eu sou fã desse projeto da Defesa Civil, que é o Defesa Civil nas escolas, né? Que é isso, é levar desde cedo, construindo, porque é de passo de formiguinha mesmo. Assim. Você vê que crianças são uma grande ferramenta. Eu acho que criança é uma grande entrada, né? Assim, porque, como eu falei, você não pega só ela. Talvez você não esteja pegando ela ali naquela hora, ou você ache que você não está pegando ela naquela hora, mas ela vai lembrar disso no final do ano. No nosso projeto isso ficou muito claro. A gente, no início do ano, a gente falando de mudança climática, não, professor, mas isso não tem nada a ver, tal. E no final do ano já era outra, vocês vão voltar quando, né? Assim, aquela mudança totalmente, e depois teve uma feira de ciência, eles prepararam coisas interessantes para a gente. Então, é um processo que vai mudando e mudando o entorno. Então, né, não é só a criança em si, mas é a mãe, né, que está acompanhando, a avó, o tutor, o professor, né, toda essa comunidade que gira em torno da comunidade escolar. Eu acho que é uma ponta importante, né? Outra ponta importante são as parcerias, né? A prefeitura, a iniciativa privada, elas são fundamentais porque elas movem, né, e podem ser bons parceiros, inclusive para comunicar, né? Seja nas mídias, seja nos jornais, seja em grandes eventos, seja em grandes ações de voluntariado, de limpeza de praia, de limpeza de mangue, enfim, uma série de conscientização, campanhas de conscientização, né? Que às vezes a gente faz e tem uma repercussão, né, usando algumas mídias, ela vai ter vezes 10, vezes 100, vezes 1000, que a gente nem consegue imaginar. Isso também ficou muito claro em campanhas recentes, quando influenciadores, né, eu lembro muito da história do terreno de Marinha, da PEC, que estava para ser votada no Congresso Nacional, e aí um desses influenciadores, surfista, né, que super fala bem, muito melhor do que eu, muito mais carismático que eu, falando no Instagram, ele conseguiu, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. Um número assim que, para mim, assim,
eu dificilmente vou ter gente lendo 100 mil pessoas, né, vendo um estudo, vendo uma coisa parecida, e um influenciador consegue isso rápido, né? Então, como é que a gente também tem que saber trabalhar em parceria? Eu acho que a ciência ela pode se beneficiar e, ao mesmo tempo, ajudar, né, fazer essa troca com esses influenciadores. Eu acho que eles são muito importantes nesse trabalho. A gente vê muito isso com jovens pelo clima. Tem uma molecada assim de juventude pelo clima, com Instagram, com TikTok, e gravando vídeo, foram na COP e fazem matéria. E você fala, nossa, olha isso, e com uma repercussão enorme, né? Eu acho normalizar o assunto. Normalizar é um assunto que tem que ser assunto de padaria, né, do assunto que a gente está ali conversando na praia, tem que ser assunto, né? E a gente pensar, bom, poxa, essa obra aí que a gente está fazendo, será que essa casa, será que essa ponte, será que esse metrô, será que ela vai resistir? Será que podia ser diferente? Ela vai durar? Vai durar, mas com essa chuva, será que ela vai aguentar? Será que essa nova mureta vai aguentar? Será que essa nova, né, esse novo tema vai aguentar esse metrô? Ou quando você sai de Santos e vai para São Paulo, esse metrô, ele vai aguentar, né? Porque a gente vê em outras cidades do mundo, também, quando chove, não é que a infraestrutura não vai sofrer, porque ela vai. A gente vê quando chuvas enormes em Nova York, em Xangai, em cidades extremamente resilientes, né? A questão a como volta, como se se recupera. Esse é o principal do meu campo de estudo. Né? É isso, é como você faz o dia seguinte, né, funcionar, né, sem perda de vida, porque aqui a gente ainda, né, com chuvas fortes, a gente tem muito perda de vida, traumas e questões muito sérias. Como é que a gente faz isso sem essa volta no dia seguinte ser, né, sem esse custo todo? Aquela coisa que, tipo, nossa, parece que nada aconteceu. Justamente, vamos continuar a vida. Porque se você vai lá no YouTube, você botar, né, metrô, Nova York, inundado, você vai ver lá o metrô, mas no dia seguinte, a vida volta, né? Como é que a gente faz isso, né? Bem isso. Pedro, muitíssimo obrigada pela sua contribuição para a sociedade. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada por ter aceitado vir compartilhar ele. Essa conversa ainda vai continuar, né? Porque a gente tem aí muitos eventos que a gente compartilha, né? Então, espero estar com você em outros momentos e que esses projetos virem sucesso, enfim, prosperem para outros e que se cruzem os nossos, né? Porque é impossível não cruzar. Além de Santos e a Baixada ser bem conectada, a gente está no mesmo foco, né, de falar para todas as pessoas, todas as empresas, enfim. Então, o nosso trabalho em conjunto é o que precisa ser feito, né? Legal, André. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do trabalho e falar que a Unesp está aberta, né? A Unesp é uma universidade pública, estadual, está aberta aqui na Baixada Santista, é a primeira universidade no litoral, né? Então, assim, sintam-se também acolhidos aí pela nossa universidade. Ótimo. Eu não vou negar esse convite. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Quem tiver mais curiosidade de conhecer sobre o trabalho, pode dar um Google aí, pesquisar sobre os projetos que o Pedro está engajado. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos em breve.